Alô, boa tarde. Vamos começar mais uma live hoje, então, para o projeto para uma maternidade mais leve. Estamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas espero que as pessoas estejam recebendo esse convite e vamos já fazer um teste, porque eu estou tendo algum probleminha aqui, não estou conseguindo usar no computador para fazer a live no computador, tá bem complicado. Vamos esperar ver se a Thaís entra e a gente já começa, então, para não atrasar muito mais aí, se a gente ficar sem vídeo, paciência, o que importa é o conteúdo. Tá Ó, dando tá dando certo. certo. Eu testei várias vezes, Thaís, antes de entrar, porque eu sei que a internet do cassino ela é bem mais fraca, né? E Aham. aí eu testei com o Leandro, não estava dando certo. Toda vez que eu convidava ele, caía o vídeo. Eu vou tentar no computador, então. Só que o Instagram no computador não é só entrar no Instagram, tu tem que entrar no aplicativo. E eu não sabia. Ah, Vamos tentar mexer enquanto não chegar o sim. horário, né? Ver se dava tempo. Só que eu não consigo te convidar, não acho a opção de convidar a pessoa. É, eu acho que o Instagram no computador é bem mais restrito, né? Assim, Aí tipo as assim, ó, funcionalidades. tentei, tipo, consegui começar a falar ali, acho que tu escutou bem, né? Sim, Só que tava eu não tudo. conseguia convidar a pessoa, meu Deus, eu tenho que convidar, como é que eu vou fazer uma live sem convidar? Thaís, depois dessa correria aí, obrigada por aceitar o convite, seja Eu que bem-vinda. agradeço. Mais uma entrevistada aqui no nosso projeto de uma maternidade mais leve, que está aí de vento em popa. Hoje é a nossa 19ª live, esses assuntos que não acabam mais, né, desse esse vasto universo da maternidade. Quero te deixar bem livre, que a gente estava conversando antes, né? Se alguém fazer algum questionamento, alguma coisa que não esteja na tua área, né? Que essa Sim. pessoa entenda e que a gente Uhum. encaminhe para um profissional que saiba responder melhor e de repente até convidar outra pessoa de outra área também do direito, né, É, trabalhista, alguma coisa assim que saiba responder. é Só estou abrindo é aqui que nosso roteiro, pode ir falando. o direito se funde muito, né? Uma coisa sempre respinga na outra. Com Então, na certeza. medida do possível, eu vou responder. São perguntas bem comuns, né, do cotidiano, mas que as pessoas às vezes têm dúvida. Sim, sim. Às vezes não quer procurar um profissional só para fazer uma pergunta, né? A ideia das lives também é essa. Exatamente, é. Porque às É, e a vezes gente também tu não sempre sabe fica onde desconfiado, procurar. ou fica desconfiado daquilo que encontra no Google, né? Porque nem todas as fontes são seguras. Qualquer um escreve de alguma A gente coisa, sabe né? bem que nem todas as A fontes gente são seguras. sabe, é. Então, explicar um pouquinho mais para quem ainda não conhece rapidinho sobre o projeto. O projeto começou mais ou menos no final de junho, quando a pandemia já começou a me deixar inquieta de querer produzir, de querer fazer Hum. alguma coisa na área. Ó, o Felipe Valerão aí, ó, que dupla, já comentou. Se virar aí dentro dos comentários, tem das pessoas que estão aí, fica à vontade, dando oi para os familiares, que Tá não tem bem. peso. E aí esse projeto começou com essa ideia, né? Eu já tenho um grupo no WhatsApp, né? De várias mães que conversam, tiram dúvidas, mas eu acho que faltava o lado mais de alguém profissional, né? De dar validação de algum assunto que às vezes as Uhum. mães falam que até é mito, alguma crença, né? E trazer um profissional para tirar essas dúvidas. Aí as primeiras foi várias tu participou, né? As primeiras foi amamentação, sono, aquelas dúvidas mais iniciais, assim, de um bebê Uhum. recém-nascido. E depois, dependendo dos assuntos que até as mães foram me pedindo, a gente foi acrescentando vários assuntos de várias idades, digamos assim, né? Então, o projeto tem esse foco da gente Uhum. conversar todos os sábados com um convidado. A Thais Abrão é jornalista também, né? Além de advogada. Agora se formou faz 3 anos. Mãe do Francisco. Então, mais uma pessoa para conversar, tanto na teoria quanto na prática, né? Que eu gosto de convidar também Sim. alguém que tenha filhos, né? Porque sabe que às vezes é uma dica, mas no lado prático não sabe porque não é mãe, né? E aí a Aham. gente começa então, a gente tem esses roteirinhos que a gente sempre produz antes para ficar com umas perguntinhas na mão. Quem tiver aí também, ó, vi que agora a Uhum. Paula Chaves entrou, enfermeira. Quem tiver alguma dúvida, quiser só Uhum. colocar um comentário, pode colocar que a gente vai lendo ali nos comentários. Mas a gente começa a falar, acho que bem geral, né? Um assunto para dar essa introdução para todo mundo de quais direitos uma gestante tem. Uhum. Aí tu pode aí já Tá bem. começar a conversar com a gente. Vamos começar então pelo direito mais conhecido de todo mundo, né? Que é aquele atendimento prioritário que tanto as gestantes, quanto os idosos, quanto as mulheres que amamentam têm em hospitais, em órgãos públicos, em bancos. Então, isso aí está garantido por lei. Ótimo. Depois tem o direito ao acompanhamento especializado durante a gravidez, que também é assegurado por lei desde 1996.
o SUS tem a obrigação de garantir atenção integral à saúde a todo mundo, né, em todos os ciclos vitais. E aí nisso entra também a assistência à concepção, à contracepção, ao atendimento pré-natal, a assistência ao parto, assistência ao puerpério, que a gente não vê falar muito, nem vê muito na prática, né? E assistência ao neonato, né? O bebê recém-nascido. Toda gestante também tem um direito que talvez poucas saibam, mas que é muito legal e bem tranquilizador, que é o SUS garante à gestante, aquelas que são atendidas pelo SUS, o conhecimento e a vinculação prévia dessa gestante à maternidade que ela vai ganhar o bebê. Então, tu não faz... É claro que em Rio Grande a gente sabe que tem o HU e a Santa Casa, e o HU atende a maior parte do SUS, né? Então, a gestante já sabe que vai acabar indo para lá. Mas em outros lugares, né, isso é bem importante. Às vezes tu não sabe para onde correr. Então, essa vinculação, ela é feita no momento que tu te inscreve para fazer o pré-natal. Já na primeira consulta, eles te vinculam a uma maternidade ou a um hospital também que seja referência para caso de alguma urgência, alguma emergência durante a gestação. Sim, isso é importante em grandes centros também, né? Para ter essa opção e Exatamente. saber, né? Porque aqui no Rio Grande, como tu falou, a gente não tem, né, muita opção. Se for o SUS, é praticamente só o HU, mas até conhecer antes, né? Claro, e até inclusive sobre isso, talvez tu tenhas participado, eu não sei. Mas quando eu estava grávida, me sugeriram um ciclo de palestras que o HU faz todo ano, de graça. São palestras semanais com vários profissionais, às vezes estudantes da FURG, de medicina, enfermagem, as próprias enfermeiras do HU. Eu não cheguei a participar. É muito legal. E como todo mundo tem acesso, eu diria que quem puder, assim, participe. Pode ir com companheiro, mãe, filho, é para família. E aí, cada semana elas abordam um tema. E conforme as gestantes vão chegando no final da gravidez, vai se aproximando a data do parto, elas organizam uma visita às maternidades. Então, a gente conheceu a maternidade da Santa Casa, a maternidade do HU, entramos em tudo, nos mostraram exatamente como funciona desde o momento que tu dá a entrada no hospital até o momento meio que que simular, né, o que vai acontecer. Foi bem legal. Chega num momento tão, né, às vezes exausto, né, porque pode ter passado a noite com dores, contrações, né, e aí chega aqui a maternidade. E tu chegar de surpresa numa hora dessas, né, sem saber o que vai acontecer. É muito legal. Tu teve bebê no HU, né? Sim, a Alice, a Martina, tive na Santa Casa. Eu fiquei muito positivamente surpresa com o HU quando eu visitei. Eu também, meu pré-natal foi particular, mas eu fiquei tentada. Pra ir pra lá. Porque a estrutura, assim, eu achei muito diferente da Santa Casa. Outra coisa, porque assim. a gente tem aquela imagem do SUS, né? Aquela imagem deturpada, né? E aí a gente não quer, a gente quer fugir disso, né? Mas eu peguei também, tem muita sorte também das equipes, né? Eu peguei uma equipe muito boa, assim, que eu não imaginava nada do que ia ser, né? E ainda mais que nasceu um dia antes de parto normal, uma coisa que eu não estava programado. Então tu chega imagina. Tá no corredor, sentindo dor, e quando nascer, nasceu, né? Não é bem assim. E eles estão trazendo bem esse lado humanizado, né? Tá bem legal. Nesses encontros que eu frequentei lá no HU, eles falaram bastante sobre isso. Inclusive, o SUS instituiu em 2000, foi em 2000 mais ou menos, foi até um marco. Eu reconheci amigo da criança. E acho que aqui não tive minha experiência lá. A conexão tá... Pra mim tá bem. Eu vou ir pra sala ali pra ver se melhora. Pra mim tá tranquilão, tá assim. trancando quando tu fala. Quando tu tá falando, tá trancando um pouquinho. Eu não escutei o final, não entendi o que tu falou do final ali do SUS. Do SUS, se puder repetir. Em 2000 instituiu um programa de humanização no pré-natal e de nascimento. Então, pelo que eu me lembro dessas reuniões do HU, eu vejo que eles realmente estão bem focados nisso aqui. Até pelo hospital ser um hospital amigo da criança, né? Isso já modifica bastante as práticas na hora do parto. Sim. Tem que ter todas essas práticas, né? É muito bom. E essa portaria...
Vai falando que eu tô me adequando aqui. Por exemplo, Alô? o direito ao acesso ao atendimento digno, de qualidade, desde o pré-natal até o momento do parto. Eu tô correndo o olho aqui porque eu fiz um roteiro também, né? Para não Claro, esquecer de claro, vai comentar seguindo aí. nada. E Sem essa problema. portaria também, ela garante no mínimo 6 consultas de acompanhamento pré-natal pelo SUS. E aí, sendo Sim. preferencialmente a primeira no primeiro trimestre, 2 no segundo trimestre da gravidez e depois 3 no último trimestre. E a lei do acompanhante, né? Que hoje eu acho Também. que aqui em Rio Grande eu acho que vai bem, assim, embora não se possa ainda Acontece, no né? âmbito do SUS. A questão das doulas, eu não sei, tu chegou a fazer uma live, né? Com a questão Sim, das doulas, a lei tem a lei e municipal. tudo, mas eles ainda não, elas não conseguem entrar no hospital Exato. ainda. E é um passo ainda que iria ajudar muito, né? Então elas só fazem o pré É, na casa ali, acompanha até onde pode, larga na porta do hospital, mas não conseguem entrar. Mas sim, é algo muito bom para ser conquistado, né? é, então essa lei é de 2005, ela garante que a parturiente possa indicar, né, quem da preferência for, né, para Sim. acompanhar durante o parto dela. E é um direito que não pode ser negado por maternidade nenhuma. Assim como numa situação de urgência, nenhum hospital, maternidade ou casa de parto pode se negar a prestar atendimento a uma Ah, gestante sim, em caso de urgência, né? sim. Porque E a ela gente tá sabe numa que às situação vezes, bem vulnerável ali, né? Com dor, com sim, tudo, aí vai entrar sem acompanhante. exato. E agora, no momento da pandemia, daqui a pouco isso pode ser usado como argumento, né, de não ser permitida a entrada do acompanhante, mas pelo contrário, inclusive já existem várias decisões judiciais em relação a isso. Assim, a maternidade não pode privar o exercício desse direito durante a pandemia, sem que exista um respaldo aí em alguma regulamentação do Ministério Público. Isso está previsto em lei do Sim, Ministério Público, nada do Ministério da Saúde. Isso está previsto sim. em lei. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde já emitiu uma orientação permitindo a presença de companhia durante o parto, mesmo durante esse período de pandemia. E, Sim. como eu falei, existem diversos julgados falando sobre isso. Isso pode, inclusive, ensejar uma indenização por dano moral, porque é um direito e é um direito a um amparo básico, né? A gente que passa por isso sabe Sim, pô. que, por mais que tu esteja sendo atendido por médico, pelo amor de Deus, tu quer E uma ainda mais figura. se for parto normal, né, Thaís? Porque por mais Dá. que a cesárea, por exemplo, eu nunca tinha feito nenhuma cirurgia, fiz Uhum, uma cesárea, mas é sim. mais tranquilo, né? O É, andamento ali, o parto normal, tu tá com dor, tu tá ali, né? eu Vulnerável. eu não sei, cada caso é um caso, né? O nascimento do meu filho também foi por cesárea, mas foi surpresa, assim, porque eu também gostaria de ter tido ele por parto normal, e aí, por indicação do meu médico, a minha bolsa estourou, e ele nasceu mais ou menos 3 semanas antes do previsto. Sei, tu não tava E, querendo aquele e aí, momento quando eu fui também, ao né? médico, ele me avaliou ali e falou: Bah, Thaís, vamos lá, é agora, vai ter que ser. Meu Deus do céu. Então, claro, eu por acaso eu estava tranquila e foi um procedimento tranquilo, mas de qualquer forma, eu me lembro que eu já estava anestesiada e tudo, e eu dizia assim: cadê meu marido? Cadê meu marido? Porque eu Sim, tu tava quer bem ter segura, né? alguém, tu quer dividir, né? Não, E é um momento também de felicidade, além de toda aquela ansiedade, né? O nascimento de um filho, e né? também de segurança, né? Porque Sim, independente de qualquer coisa, é a figura que te deixa segura ali, né? sim. E Ó, essa vou interromper. restrição. É? Pode Não, pode falar, falar. só para terminar. Vou interromper rapidinho aqui, ó. Tá. Nossa, não sabia que o OMS libera. Onde posso encontrar essa informação, por favor? O site deles é bem vasto. A Raquel Ah, ah, Capelo. eu posso procurar e enviar depois. Eu também. É, a gente envia depois para ela, né? Vai ficar mais fácil. É. Aí continua onde estava parando aí. Não, eu ia dizer que, claro, que essa restrição ao acompanhante só pode ocorrer se excepcionalmente a gestante ou o acompanhante tenha sintomas de Covid, né? Mas aí, claro, aí a Sim, aí gente é outra sabe que, situação. que aí Sim, já existiria prescrição de isolamento mesmo. sim. Mas eu acho que É tu isso estava aí. em outro processo aí do. Tava falando alguma coisa e eu te interrompi na hora. Não me lembro, eu acho que era isso Qualquer que eu coisa ia eu te falar falo mesmo. depois. É.
Aí a gente, então a primeira pergunta seria quais os direitos tem uma gestante, Uhum. né, que tu acabou de concluir, e quais os benefícios do governo para as gestantes, desde o mais simples até os que a gente às vezes mal escuta falar e não conhece. Sim, tá. Existe o salário Meu fundo materno. ficou lindo, tu viu onde eu fui parar? Na sala, o fundo assim, um espelho e um interruptor aqui, né? Foi o Eu tô jeito. na sala também. Eu tô Não, numa porque eu vi da bancada aqui. sala, acho que a conexão ficou bem melhor, né? Pelo menos Tá, para tá mim não bem tá bom. escravando mais. Só Não, que o não fio tá, é não. curto na tomada aqui, ó. Aí eu Aham. tô aqui, ó. Pode falar daí. Tem o salário maternidade, que é o principal, né, deles, e que é devido a todas as seguradas. Isso a gente tem que dizer, né? Para tu receber o salário maternidade, tu precisa ser segurado. Então, tu precisa ter pelo menos feito uma contribuição à Previdência Social no último ano. E esse salário maternidade ele é devido tanto para gestante quanto para mulher a, ou família, sei lá. E no caso da adoção, esse benefício ele também está previsto, mas aí pode se escolher quem vai receber. Seu pai, se é a Uhum. mãe, a pessoa que está mais disponível para ficar com a criança naquele período. E aí, para receber esse salário independe, né? Desde que haja contribuição, pode ser a mulher empregada, pode ser uma trabalhadora avulsa, doméstica, contribuinte especial, facultativa. Isso realmente não é a minha área, mas Sim. vou E aí ganharia passar por cima. literalmente, não sei se tu não vai saber responder, se não também Uhum. tudo bem. Seria um salário, literalmente, mensalmente, nos 9 meses, ganha um salário. Se tu é uma empregada de carteira assinada, tu continua recebendo o teu salário sem alteração. Aham. Aí, dependendo da categoria de contribuinte, às vezes é feita uma média de acordo com as contribuições dos últimos meses. Aí são casos Sim. bem Aí específicos. são cálculos que são É, feitos. Uhum. exatamente. Mas a gestante tem esse direito. Sim. Salário e maternidade. Aquela que é segurada, né? Aquela que contribuiu Sim. com a Previdência pelo menos uma vez no último ano. Esse salário ele pode ser pago desde 28 dias antes do parto, porque a licença maternidade ela pode iniciar até 28 dias antes do parto ou no próprio dia Sim. nesse período, Que né? a criança nasceu. Exatamente. E aí ela se segue por pelo menos 120 dias para as empresas privadas, que podem vir depois a adotar aquele sistema da empresa cidadã, que aí eles podem Sim. esticar esse prazo por 6 meses. E as trabalhadoras públicas têm esse direito mais esticado, né? São 180 Sim, dias. é. E dentro dessa pergunta tem o caso das trabalhadoras das desempregadas, né? Que tu ias Sim, é. falar. Estou Aí, grávida e estou desempregada. Tenho direito a algum sim, benefício do governo? aí sim, é possível receber esse salário maternidade também por esse período, mas foi o que eu falei, tu precisas ter contribuído pelo menos uma vez nos últimos. É assim, deixa eu ver se eu consigo deixar claro, porque Desenhar. até para mim. Por exemplo, eu estava empregada de carteira assinada. E aí, eventualmente, eu pedi demissão ou eu fui demitida um pouco antes de eu engravidar. Uhum. A minha empresa vinha recolhendo e contribuindo para o INSS até o momento Sim, que eu fui desligada, né? Então, se não tiver passado 12 meses, desde o período que eu fui desligada até o momento que eu faço a solicitação desse benefício, eu tô numa categoria que eles chamam, tô dentro de um período que eles chamam que é um período de graça, que é quando se mantém uhum. essa qualidade de segurado. Tu não Sim, estás contribuindo mais, mas tu fez uma contribuição até 12 meses atrás, então tu mantém essa qualidade de segurada por 12 meses. E aí, se tu tiver essa sim. qualidade, tu pode solicitar o salário maternidade. Então, isso engloba as mulheres desempregadas, né? E a gente faz esse pedido onde? Aí se tu tiveres desempregada, tu faz esse pedido diretamente no INSS. Se tu, Uhum. se tu tiveres com a carteira assinada, por exemplo, a Faz empresa da essa entrada, e aí tu mantém o teu mediação. rendimento, tu mantém o Uhum. teu rendimento normal, né, durante esse período de 120 dias.
Sim, e aí a próxima pergunta que eu incluí aqui, que a gente comentou antes de entrar Uhum. aqui, era sobre os alimentos Ah, gravídicos, é gravídicos. isso? Gravídicos do pai. Conta É. mais pra gente sobre isso. O que que acontece? Ah, ali tem uma pergunta, ó. E garante salário durante a É, gravidez e na é, licença? Mas é. o que será que ela quer saber no caso de Porque a gente está no falando caso de sobre salário e desempregado? Sim. maternidade, é que ela entrou um pouquinho depois, né? Vou explicar um pouco para ela. Piantina, a gente está falando sobre salário e maternidade como Uhum. benefício do governo. A tua pergunta é sobre o que? Se garante o salário do local que está trabalhando mais o salário do governo, é isso? Será? É Vamos ver se assim, ela vai responder. quando tu estás grávida e tá empregada, teu salário é mantido, né? Tu continua trabalhando e aí no momento que tu entra em licença maternidade, tu te mantém recebendo o mesmo salário. Sim, Agora, durante no essa. caso da pessoa não estar empregada ou ser daquelas outras categorias, né? Contribuinte individual, avulso, especial, aí é feito um cálculo. Aí esse cálculo eu não sei te especificar para cada caso realmente, porque eu não trabalho na Sim. área previdenciária. Ah, ela botou aqui, ó. Neste caso de Caso já de já estar estar desempregada dentro dos dentro dos 12 12 meses. meses. E garante salário durante a gravidez, durante a licença. No Sim. caso, tu entras com o pedido de salário maternidade, que seria. Pois é, aí eu fiquei com a dúvida se, na verdade, tu recebes esse benefício a partir do momento que tu solicita, né? O que eu sei é que Sim. que às vezes demora um pouco. Ó. É brabo, né? Ah, Aí quando a minha o irmã bebê foi já uma que. nasceu, a gente recebe. Ah, ah, a minha irmã foi uma que, ó, pelo que eu me lembro, ela entrou com o pedido e acho que meu sobrinho tinha uns 6 meses quando ela começou a Meu receber. Deus. A gente falou no início, Piantino, só para ela entender, a Thaís, ela é formada em Direito, porém a área dela é família, não trabalhista, né? Hum, Então, várias é. perguntas são trabalhistas, ela tá dando um toque Hum. aqui, mas algumas coisas talvez ela não consiga responder. Entendeu mesmo? Ela botou aqui, entendi. De repente entendeu. Ó, E aí a gente ia começar a falar dos dos, alimentos gravídicos. isso. Porque, o que que ocorre? Alimentos gravídicos se trata de um tipo de, entre aspas, pensionamento para a gestante, quando ela e o companheiro não estão juntos, né? Ou, sei lá, a gente sabe que podem ocorrer várias situações, né? Daqui a pouco tu teve um relacionamento rápido e acabou engravidando, esse relacionamento não se manteve, ou Nunca mais tu, viu a pessoa. ou tu te separou durante a gravidez. Enfim, para os casos em que a mulher ela está sozinha durante o período da gravidez, o que que a gente vê? O que que é mais comum? A mulher arcando com todos os custos dessa gestação, médico, exames, enxoval, alimentação, tudo, todas as necessidades, vacinas que a gente sabe que às vezes a gente tem que tomar, né? Sim, É, às exames, vezes né? Vários. alguma suplementação. Então, para esses casos, quando não existe um bom senso, quando não existe uma relação amigável entre esses pais, né, que embora separados, nunca deixarão de ter um vínculo por causa desse filho que é fruto dos dois, né? Para esses casos em que a mulher não pode, não deseja e também não deve, porque a responsabilidade não é só dela, arcar com esses custos sozinha, ela pode entrar via judicial com uma ação chamada ação de alimentos gravídicos. O que se pede nessa ação? É que se forneça no direito a gente chama de alimentos, né? E no popular é pensão, né? Sim, Que seja atribuído um valor que possa cobrir não todos os gastos, mas que possa colaborar e que se divida, então, né, o custo dessa gestação toda, né? Para que também essa criança, é um direito da criança que, embora no ventre, mas é uma garantia, né, para essa ser criança, para nutrida, que né? Bem cuidada. exatamente, para que já se garante a partir daí um bom desenvolvimento. Então, existe essa possibilidade de se entrar com uma ação judicial pedindo para que se arbitre um valor razoável para que seja possível que
que se mantenha uma gestação Que não fica, dignamente, né? né? Que não fique só para uma, né? É, Porque às vezes não é. conhece mesmo, né? Aí começa a se virar para dar conta, né? E eu acho que E a não tem, né? maioria das mulheres acaba fazendo isso, assim, as mulheres que não têm uma boa relação com seus ex-parceiros e tal. E, Sim. a gente sabe que esse tema de pensão dá muito pano para manga, porque falta compreensão do lado É. masculino, que muitas vezes acha que esse dinheiro vai ser utilizado indevidamente. Às vezes esse dinheiro, às vezes Só para mãe, né? No caso é para ex- mãe, né? Porque o bebê ainda não nasceu. exatamente, exatamente, e Inveja. na situação de alimentos gravídicos mais ainda, né? Porque essa criança ainda não Mas nasceu, aí. né? Então, Sim. tem gente que acha que esse valor é para supérfluo, só que, pelo amor de Deus, né? Aí Começa aí vem a a partir. Ai, desconfiança, né? É. exatamente. Aí, nesse momento a gente já vê Que já tá tudo errado. quem é quem. Nesse momento a gente É já começa a verdade. ver quem é quem. Antes de nascer mesmo, né? É. E às vezes esse tipo de pessoa, né, nem conhece direito seu parceiro, né? E é engravida e não sabe nem como é que ele vai reagir a essas coisas, né? Às vezes a mulher deixa É, de pedir também por causa exata, disso, né? exatamente. Eu entendo que muitas mulheres queiram evitar o desgaste, principalmente na gravidez. A Uhum. gente sabe Na que é da um período que o gravidez. que a gente menos quer é se estressar. É. Mas, especialmente nesses casos que depois, possivelmente, a mulher tenha que entrar com um pedido de pensão, né, para essa criança. Inclusive, essa ação de alimentos gravídicos, depois tu não precisa entrar com, se tu entra com essa ação e ela é deferida, tu não precisa depois entrar com um pedido de pensão. Tu pedes a Já conversão desses adianta. alimentos. Exatamente, aí Já tu pedes adianta. Isso é o lado bom. é, Porque aí se tu já deve pede, ser tão demorado, né? é, tu pode se entrar com um pedido de urgência, afinal a gestação tem ali um período curto, né? Então, não há muito tempo a perder. Sim, porque Mas de repente a pensão alimentícia normalmente pode demorar mais, né? Então tu já faz antes, já vai ser mais rápido, e aí tu já garante que isso aconteça no depois caso também, dos né? alimentos gravídicos, depois que a criança nasce, tu pode pedir que esse valor seja convertido em pensão alimentícia, ou tu pode pedir para rever, né? Para que seja um valor que abarque Sim, tudo que é sim. necessário. Ah, ótimo. E É. aí a gente vem pela parte burocrática agora. Quantos atestados uma grávida tem direito, né, de pedir, de Uhum. utilizar? E de quantos dias? Uma questão bem simples, mas que eu acho que às vezes gera dúvida também. Sim. Na verdade, não se fala em número de atestados, né? A Uhum. CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, ela diz que tu pode te ausentar sem necessidade de justificativa, comprovação, pelo menos 6 vezes, que aí é para te submeter a exames, a consulta pré-natal e tal. Só que assim, a mulher ela tem liberdade para fazer quantas consultas ela necessitar, né? Especialmente quando se trata de uma gravidez de risco. Sim, Então, essa empresa, por acaso, se ela trabalha numa empresa, ela não pode simplesmente te impedir de fazer esses sim. exames, né? Que tu vai visitar Mas teu obstetra. esses Thaís, eu pensei até em outra coisa, não sei se está pensando igual. Uhum. Esses atestados para se ausentar por algum motivo, né? Vou no médico, mas entraria também atestado por repouso, por alguma coisa Não, que aí que não vá tá. trabalhar? Nessas 6 vezes, tu não precisa sequer apresentar um atestado, porque é teu direito. Pelo menos 6 vezes tu pode sair sem justificativa para ir ao médico. Tu não precisa Independente de que comprovar. é. Tu Aham. não precisa comprovar que tu foste ao médico, porque é teu direito ir ao médico Hum, pelo menos 6 vezes. sim, sim. E o que se pede é que haja um bom senso, né? Tanto da empresa quanto Avisar, né? Ó, amanhã eu não vou vir exatamente, trabalhar. quanto da gestante, assim, né? E depois, excedendo essas 6 vezes, porque a gente sabe que acaba excedendo, a gente vai no médico no final, quase que semanalmente, no Quase que início, semanalmente. com certeza a gente vai mais que 6 vezes. E depois que se excede, aí sim se pede que se apresente um atestado, né, ao gestor da empresa. E se eventualmente essa mulher precisar se afastar durante a gravidez por um motivo de doença, seja ele relacionado à gravidez ou não, ela pode Uhum. se afastar. Se esse tempo exceder 14 dias, aí, como qualquer outro trabalhador, ela entra com um pedido de licença médica remunerada, né? Que é aquele auxílio Hum. doença. Então, até Aí é a 14 mesma dias ela coisa. pode se ausentar com atestado.
sem dar Sim, problema dela de. é como um trabalhador normal, né? Ela não deixa de ser um Uhum. trabalhador normal. Então, aí, Sim, no sim. caso desses 14 dias, se apresenta o atestado para o gestor, e caso Uhum. realmente seja necessário um período maior. E uma coisa interessante é que a licença maternidade, ela pode ser expandida em 15 dias. Ela pode ganhar 15 dias no início ou no final, caso haja Muita alguma gente também não situação sabe. de É. necessidade, de risco, tanto para a mãe quanto para o bebê. Sim, porque a gente está falando de saúde, né? A gente não está falando de um curso que tu vai ficar fora um tempo, né? Que vai É, ficar sem é, trabalhar naquele período ali, né? É uma criança. Agora é bom senso, como tu falou, né? Empresas e empresas, né? é, Privadas, públicas, né? é. E aí, já falasses essa resposta, então, que seria a próxima, como funciona o afastamento do trabalho na gravidez? Não sei se tem mais alguma coisa para colocar e por quanto Uhum, tempo, né? Então, é. seria essa resposta. É, esse afastamento pode ser através, se necessário, né, de um atestado médico até 14 dias, ou depois através do auxílio-doença, se houver alguma necessidade aí por mais de 15 dias. E esse afastamento pode se dar até 20, a licença maternidade pode iniciar até 28 dias antes do parto, Ou a partir da e, data do parto. ou a partir da data do parto, ou sei lá, 15 dias antes do parto. Daí normalmente vai muito da mulher, né, de como ela se sente e tal. Como é que eu vou Ah, escolher? Que eu quero ficar com meu filho é, mais tempo depois, se eu quero sair antes, porque precisa, né? é. E às Tem vezes mulheres que no muitas, final estão muito cansadas, né? muitas adiantam a licença maternidade, porque às vezes a empresa não tem essa, não é comprometimento a palavra, mas não tem essa consideração, né? Ah, tô cansada, Aham. tô inchada, né? Sim. Não quer dar mais um atestado, digamos assim, aí acaba que a Às vezes mulher a condição adianta de então essa trabalho licença. também não. Também, às vezes é uma coisa que Embora cansa bastante. quando gestante tu deva ser realocada, né? Caso tu esteja Aham. num trabalho insalubre ou algo do tipo, mas. Uh, Relocada, né? Da uh, função, né? uh, uh, uh. Embora, né? Todavia. E aí a próxima Tem, também, eu acho que. Pode falar. não, é que tem muitas mulheres que aproveitam e juntam as férias com a licença, né? Principalmente de Também empresa tem. privada, que aí dá uma esticadinha Também na. tem isso, é. Uh, Quanto tempo antes do parto posso me afastar do trabalho? Também depende, né? Tu uh, quer botar mais um atestado, tu quer tirar a licença antes? Na verdade, tu pode te afastar até 28 dias antes do parto, já Que é o início da licença, né? que pode iniciar a licença maternidade. Agora, eventualmente, eu conheço mulheres que precisaram de um atestado médico na finaleira ali. Então, entraram com um Uhum. atestado e depois que terminou o período do atestado, iniciou a licença maternidade. Então, entre aspas, Ganhou um ganharam tempinho ali ali, mais né? 2 semanas. É. Como é Hum. que funciona a licença maternidade perante a legislação? A gente tem mais esses números ou tem algo a mais aí por trás sobre a licença maternidade? Isso é curiosidade. Aham. Não, é isso aí. A CLT garante essa licença maternidade por 120 dias no geral, né? Sem prejuízo do Uhum. salário, ou seja, o salário se mantém o mesmo da mulher. E as empresas privadas, que era o que eu tinha mencionado ali no início, elas podem aderir ao programa Empresa Cidadã, que aí esse programa amplia a licença das empresas privadas de 4 para 6 meses. E Aí se aí igualaria à pública. a pública é. E aí essa lei que prevê esse programa também altera e prorroga a licença paternidade, que Ah, diga-se de mas passagem é inexistente aumentou um praticamente. pouquinho, né? É. Mas Aí aumenta. ela Ah, aumenta junto? A mãe pede, o pai também ganha? Como é que funciona? da licença paternidade é uma opção, né? Inclusive o Hum. programa Empresa Cidadã, a empresa decide se quer participar ou não. Pelo que Sim. eu sei, há algum benefício ali fiscal para as empresas Ah, que eu acho que deve ser aderem a mesmo, esse né? programa, exato. Sim. E aí, essa licença paternidade para as empresas que optam por esse programa, ela pode ser expandida de 5 para 15 dias, mas é uma opção do homem. Sim, se vai aceitar ou não, né? É, Muitos não aproveitam, né, Thaís, essa oportunidade, né? é, Isso ainda é é. triste, né? O governo dá essa Bah. chance, mas muitos ainda não querem, né? É isso. Meu Deus, aquele primeiro mês ali Vai. é loucura. E às vezes tem uns, Thaís, que é até melhor nem querer que fique mesmo, que às vezes Ai, mais Deus nos livre. atrapalha do que, É, né? Então é melhor que a gente que se vire horror. sozinho também. É, mas existe, né? Casos e É. casos, né? E em caso de Ai, meu adoção, Deus.
A licença maternidade é igual, viu? Em Sim. caso de adoção de crianças até 12 anos, se tem tanto o pai ou a mãe tem direito à licença maternidade de pelo menos 120 A dias. partir da data ali do documento da adoção. É tanto do documento da adoção quanto de um documento de guarda, um documento inicial de guarda com fins de adoção. E Então seria aí, esse documento. independe, é para pai, mãe, casais homoafetivos, todo mundo Quem estiver igual. adotando, né? Sim. Exatamente, é a mesma coisa. Vamos ver aqui. Como Uma é que fica? coisa que agora eu vi aqui que eu tinha anotado para lembrar é que se a gestante ela sofre um aborto espontâneo, ela tem direito, um aborto espontâneo, né? Aí a gente está falando de aborto, não de parto de prematuro. Sim. Se ela sofre um aborto espontâneo, ela tem direito a uma licença remunerada, se chama, de 15 dias, para ela se recuperar disso. Aquele luto É, ali. é um benefício que é pago pelo INSS. Nesse caso, se precisa apresentar um atestado médico comprovando que houve a perda do bebê. E para esses casos de aborto, aí a mulher não tem direito à licença maternidade, tem direito a essa licença de 15 dias, De e 15 aí não dias. há tanto a licença quanto a estabilidade profissional. Profissional. E no caso Sim. de parto de prematuro extremo, que é aquele a partir da 23ª semana de gestação, corresponde ao 6º mês. Aí, para casos de parto assim tão cedo, e caso esse bebê infelizmente venha a falecer no parto ou depois, aí se mantém o direito à licença maternidade, com salário, prazo, tudo Uhum. igual. Bebê nascendo, independente de vivo ou não, tem a licença maternidade. Sim, porque aí É o não se mesmo. considera mais um aborto, se considera Sim, um passou o parto de tempo todo com prematuro. o bebê na gestação, É, teve o parto, né? um Só que parto de houve prematuro esse. extremo. Sim. E aí a amamentação do bebê quando a mãe retorna para o trabalho, em termos Uhum, de leis, né? A gente sabe que uhum. tem direito, né? Eu acho que é 15 minutos por dia, alguma coisa assim, se eu não São estiver 30, errada. são 30 minutos em cada turno. Então, 30 minutos Hum, no turno da manhã e no turno da tarde, para quem trabalha assim. sim. Pelo menos até os 6 meses da criança, né? Porque como a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda o aleitamento materno até pelo menos 6 meses, né? Estimula essa prática. Então, até os 6 meses da criança é garantido em lei que a mulher tenha um intervalo de 30 minutos durante a manhã e de 30 minutos durante a tarde para amamentar. E Isso aí isso pode acontece ser. na prática? Isso vai muito das mulheres também, né? Claro que das empresas, mas Hum, também de uma opção das né? mulheres. Porque o que acontece? Pode haver um acordo individual com essa mulher. Então, ao invés dela ter esses 30 minutos para, de repente, ter que ir correndo em casa, aumentar e voltar, ou É, que alguém às levar vezes a é criança longe, não até. vale a pena, Ou daqui a pouco alguém levar a criança até o ambiente de trabalho e não ter um local bom, apropriado, né? né? Embora as Porque você tem que empresas estar de devam. boa, né? Você tem que estar Sim, bem, né? Vai estar é. num lugar É, totalmente. e as empresas, inclusive, devem fornecer esse lugar, mas às vezes simplesmente não tem, né? É, Então, dependendo do que é, né? o que eu vejo na prática é que algumas mulheres, às vezes que têm possibilidade, tiram leite para a criança durante o dia e aí juntam esse intervalo de 30 minutos e saem uma hora mais cedo no Agora mais final do cedo, expediente. né? É uma opção também, Eu é. vejo isso acontecer. Mas isso é um acordo individual, assim, então, que pode ser feito. Sim, depende de que cada empresa acha, né? Que É, fica melhor, né? Para os dois, porque às vezes dependendo do que tu faz, né? Um trabalho mais na prática, às vezes não tem como sair naquele intervalo ali, né? Para estar tirando leite, É né? muito individual mesmo, porque algumas É, mulheres não conseguem amamentar todo esse tempo, também tem isso, é. né? E às vezes as mulheres amamentam até muito mais do que 6 meses, e aí E isso é só seis garantido meses de somente até os garantia. 6 meses. E aí tu, É. igual depois tem que se virar, né? Fora Ó, tudo aquilo que a gente passa de mulher, que a gente sente que em muitos lugares ainda preferem contratar homens do que mulheres, porque sabe que um dia a mulher vai engravidar, né? Vai tirar a sim, licença maternidade, vai ficar sem inclusive, tempo para trabalhar. é, inclusive é proibido que se, que se Escolha pergunte, que se gênero? exija. Não, mas que se exija, por exemplo, um teste de gravidez no momento da contratação. Ah, imagina. Não vou te É, contratar se estiver grávida.
Porque, na verdade, a estabilidade no trabalho... inclusive, Era uma acho que das era o que a gente perguntas, ia né? comentar, né? Que É, a grávida, ela tem direito à agora a gente garantia no já lê ali emprego, da Lilian. da Liam, né? A grávida, ela tem direito à garantia no emprego a contar da confirmação da gravidez até 5 meses depois do parto. Então, 1 mês Então a depois que ela pessoa vai volta lá da e licença. pede teste. É, isso não pode, isso é vedado. Errado, Só é? que, o que acontece? Às vezes, a mulher é mandada embora e ela não sabia que ela estava grávida. Nem sabe que tá grávida. É. Exatamente. E se por acaso ela confirmar a gravidez após e através de exame, né, a gente ali o médico consegue te dizer mais ou menos quantas semanas, né? Sim, Se essa gravidez tiver ocorrido quando ela ainda estava empregada, ela deve vai ser ter que ser contratada. readmitida. Uhum. É. Então, Sim, isso é uma coisa bem séria. é. Deixa eu ver o que diz ali. Vamos ver. Durante esses minutos, acho que eu tranquei. Não sei se estás me Mas ouvindo. eu tô Tá. escutando, só o teu Eu vídeo que trancou. eu já tive uma colega muito legal. Que bom que ela tinha essa Que possibilidade, tinha né? esse Porque às vezes respaldo, tu não né? tem nenhum local adequado para fazer isso. Isso é uma, Sim, é uma possibilidade mesmo, né? De daqui a pouco, ao invés de tu beber e ir mamar, eu não sei, eu não passei por isso porque a minha licença foi estendida e meu filho mamou até os 7 meses só, então sim. É, eu, a Alice, deu ia tudo lá no meu certo. trabalho, o Leandro levava ela para tomar um leitinho, às vezes eu tirava também. Aí depois, aos Aham. poucos, também, quando tu volta a trabalhar, tu já, o É bebê às vezes aí, para de mamar já aos poucos, aí tem todas esses constrangimentos que quando, às vezes tu passa e tu acaba, então, né? é. Já tem E às que entrar vezes na introdução coincide alimentar com mesmo. exatamente, coincide com a introdução alimentar aos 6 meses, né? E aí, às vezes, eles, embora a indicação seja de amamentação em livre demanda, às vezes diminui, né? No meu caso, reduziu Sim, um pouco a demanda. é normal. Então, É. E isso que tu falou é importante também sobre a legislação e a estabilidade do trabalho, é a mesma coisa da empresa querer te demitir quando tu tá no período de licença maternidade ainda, né? exatamente, É não proibido, pode. né? Ou Uhum. tu pedir para ser demitida, né? Nunca passa Aham. aquele período ali. Na E aí tu verdade, tá. a gestante, se ela pode ser demitida em duas possibilidades, né? Ou quando ela, na Hum. verdade, não ser demitida, mas ela pode pedir demissão, e igual ela faz jus ao salário maternidade, ou ela pode ela própria pedir demissão, se ela não. E Sim, ainda aí deve assim ser ela algo faz jus. por escrito, É, alguma coisa assim, né? Dizendo que ela, é, por conta dela, né, que quer sair da sim. empresa e não a empresa que está demitindo E ela. aí, ainda assim, ela faz jus ao salário maternidade, porque se estava sendo recolhido devidamente, né, as contribuições para o INSS, está tudo certo. Sim, continua fechando até o período ali, né? Hum. E aí a gente estava falando da estabilidade no emprego, teria mais alguma coisa ou era só isso mesmo? Que a gente acabou Não, é isso aí. falando sobre outras coisas. Eu comentei da questão dos. Não, da estabilidade é isso mesmo. Eu estava pensando na pergunta Sim. anterior, né, da questão dos prematuros, do aborto. É Sim, que isso aí. acaba que a gente tem que falar dessas três opções, né? Do adotado, do prematuro e do normal, Sim, digamos é. assim, que a Ah, legislação ela acompanha, né? hoje em dia, tanto a mãe biológica quanto a adoção, isso tá muito equiparado, né? O direito é o mesmo, são mães Coisa iguais. boa. Sim, são mães, né? Só que uma não Mesmo, pariu, a única diferença. mesmo que seja uma adoção, isso é previsto até as crianças de 12 anos, né? Então, Sim, não adianta tu tá embora a criança seja mais velha, tu tá ali te adaptando também a um novo ser que entrou para a família, né? E mesmo nova que casa, né? essa Nova licença daqui a rotina. pouco não fique para a mãe, mas fique para o pai, de qualquer forma, é necessário um período para que haja essa adaptação, né? Talvez. Alguém tem que estar junto com essa criança, né? Vai estar todo mundo trabalhando e a e- criança vai estar sozinha em casa, independente de ser grande ou não, né? Exatamente. E aí a outra pergunta que se complementa, acho que foi até duplicada, como fica a amamentação do bebê quando a mamãe retorna ao trabalho, já comentamos lá em cima, né, sobre o Ah, direito do tempo da amamentação. E quais os direitos previstos à mãe adotantes? Alguma coisa diferente, equiparado à licença normal? não, Tudo igual?
Tudo igual. Licença garantida de pelo menos 120 dias para as mães ou pais adotantes em empresas privadas. Sim. Já obtendo a guarda judicial, né, para fins de adoção da criança, não precisa estar com a adoção já Sim. 100% feita, Primeiro obtendo a processo guarda e aguardo. judicial da criança ou do adolescente, já pode ser concedida essa licença maternidade. E aí essa licença ela só é concedida mediante esse termo, né, a apresentação desse termo judicial de Sim. guarda. Que é onde formaliza, né? Aguardo. Ah, Thaís, chegamos no final, passa voando, tu viu? pois A não gente sei nem que horas. começou um pouquinho Guria, são depois. 3 horas já. Eu acho que a gente começou o quê? 2h10, um Duas pouquinho e mais? dez, é. Foi Porque a muito gente rápido atrapalhou ali, mesmo. né? Mas já são 3 horas, a gente foi de É, boa, conversando é, devagarinho. é. É Eu muito achei que bom, tem fosse horas. ser, eu achei que a gente ia encerrar mais cedo até, porque são, Às vezes uma pergunta complementa a outra, né? Aí a gente acha que não vai exatamente. render, que vai ficar ali, mas a gente É, bate o papo, ri um pouco, se diverte. E aí é. eu queria te pedir, como eu faço no final com todos, né? Que teve só um Uhum, homem por enquanto que participou, uma mensagem para essas mães aí para ter uma maternidade mais leve. Pode ser no uhum, âmbito do direito ou alguma sim. mensagem pessoal tua como mãe. Olha, Hum. como mãe, o que eu posso dizer é que só quem conhece nosso filho é a gente, assim. Todo mundo pode dar opinião, pode dar uma sugestão, um conselho, mas o que eu acho é que a gente deve seguir sempre o que a gente sente que deve fazer. E que a gente tem que parar de se julgar ou de ficar pensando no que os outros vão pensar da gente e fazer aquilo que a gente acha que é o certo, porque a gente está construindo ali, ajudando um serzinho novo, né, a se construir. E o que eu acho, assim, é que uma criança, ela precisa muito de empatia e ela precisa ser muito amada. Então, que nos piores momentos dela, que a gente consiga respirar, que às vezes é o que a gente quer, Uhum. Às vezes a gente só pensa em gritar. estourar, mas que a gente consiga respirar e se colocar no lugar da criança e pensar como, quando eu era criança, como eu gostaria de ter sido tratada se eu tivesse nessa situação dele, né? E aí acho que isso muda muito a nossa forma de agir. E como advogada, o que eu diria eu vejo muitas mães abrindo mão dos seus direitos, abrindo mão dos direitos dos filhos, às vezes em relação à pensão, principalmente em relação a tentar fazer de um pai que é ausente mais presente, ou mais nesse aspecto, assim. Então, embora às vezes traga um pouco de desgaste, caso, né, se precise entrar com alguma medida judicial, eu acho que isso é um pouco do que a gente pode deixar para os filhos também, assim, de um exemplo de não deixar as coisas se Lutar, esvaírem, né, ou por aquilo ali, de né? é, E por eles, porque né? a gente não pode obrigar, como mulher, eu digo que a gente não pode, né, no papel de mãe, a gente não pode obrigar pai nenhum a amar filho, né? Mas a gente pode, na medida do possível, fazer com que essa pessoa arque com a responsabilidade e seja adulto e faça o que precisa ser feito, né? Assuma o seu lugar de adulto e de pai e pelo menos Honrar, né, a posição de pai, exatamente. né? Então, a minha mensagem é essa, assim, que as mulheres não se acovardem, assim, não fiquem com medo, que busquem pessoas que deem apoio, assim, porque a gente não tá falando só de direitos delas, a gente tá falando de direito dos nossos filhos, né? E lá na frente isso pode fazer muita diferença. Com Daqui a certeza. E pouco até até. para o filho perceber que a mãe tá lutando por ele, né? Ele pode E daqui nem a pouco entender de se nada. questionar por que nunca foi atrás, por que nunca. É, A gente não sabe, né? E então outra faz o coisa, que tá no teu caminho, né? O que tá na. independente de qualquer coisa, para aquelas mulheres também que não se sentirem à vontade, que não conseguem tomar uma medida assim, a gente sabe, eu deixo aqui também minha empatia, a gente sabe que tá todo mundo fazendo o melhor que pode, Essa né, no pandemia momento. louca. Não só na pandemia, mas na vida, assim, todo mundo É, faz sempre o melhor que pode, principalmente com os filhos, né? A gente sempre se esforça tudo que pode. Então, também é verdade.
Não se Se culpem. quiser, a gente tem um espacinho ainda, se quiser fazer um jabá aí do escritório, fica à vontade o teu perfil. Por questões éticas eu não posso. Tá bom? Não, É, só tô dando é, espaço. Se sim, quiser, é. pode aproveitar. É, Então eu não, mas agradeço pelo espaço, eu que pela agradeço o dedicação convite. aí que a gente veio conversando. Depois, se tiver outras ideias de outros assuntos, a gente pode voltar a Aham, conversar, sugerir algum convidado, algum colega que queira participar uhum. também do projeto. E convidar todo mundo para participar do próximo sábado também, que vai ter outra live, que a gente vai conversar sobre as fases do desenvolvimento infantil com uma terapeuta, que vai Que conversar com legal. a gente sobre apego, sobre empatia, sobre Aham, brincadeira, né? Tudo que a gente precisa passar para esses pequenininhos, né? Para eles se desenvolverem muito melhor. uhum. Então, sábado 21, às 2 horas no mesmo horário aqui e também depois no feed, como vai ficar gravada essa nossa Aham. conversa, e no canal do YouTube, convidando todos. Uhum. Ó, tem o último Ah, já. recado aqui, ó. Vamos lá, Josi. Mas eu posso, a Thaís é advogada da família, ótima profissional, né? Isso aí. Obrigada, Então tá, Thaís. eu que Bom final de agradeço. semana, boa Tchauzinho. votação amanhã. Igualmente. Beijão. Boa votação. Tchau, Tchau. valeu.